Fala galerinha, beleza galerinha do segundo ano? Aqui é quem fala é o professor Rafael, professor de Química. E aí vamos continuar com nossos estudos agora em casa, certo? Bom, nas aulas anteriores a gente estava falando sobre o assunto soluções, certo? A gente falou bastante das formas de expressar concentração de uma solução. Depois a gente trabalhou com diluição, certo? Bom, continuando o assunto, né, o próximo assunto a ser tratado é quando a gente tem uma mistura de soluções. Então olha só, inicialmente a gente vai tratar então misturas de soluções sem reação qualquer, tá bom? Depois a gente vai trabalhar com misturas na qual ocorre uma reação. Essa dá um pouquinho mais de trabalho, mas vamos lá. Olha só, essa mistura de solução a gente vai partir do seguinte. Vamos supor que eu tenho uma solução que eu vou chamar de A, certo? Uma solução que eu vou chamar de B, tudo bem? Vamos considerar que tanto a solução A quanto a solução B é uma mistura entre água e NaCl. Ou seja, a gente está falando do mesmo soluto, beleza? A gente está falando de NaCl aqui. Eu estou te informando o volume da solução A e a concentração da solução A. Da mesma forma, estou informando a concentração da solução B e o volume da solução B. Se eu misturar os dois, né, eu vou obter uma solução com uma nova concentração. É fácil você pensar. Olha só, eu tenho um suco de laranja concentrado, tá bom? Tá forte, concentrado. Você tem um suco de laranja fraco, ou seja, bastante diluído, pouco concentrado, beleza? O meu tá muito ruim de tomar, porque tá muito forte, o seu tá muito fraquinho, então o que a gente vai fazer? A gente vai misturar o meu e o seu, certo? A gente vai obter uma solução agora com uma concentração intermediária entre a minha concentração e a sua. Só que olha só, não é simplesmente uma média, mas sim uma média ponderada. O que é uma média ponderada? Eu vou ter que considerar aí os volumes de cada solução. Então, se eu tenho muito mais, um volume muito maior do que o seu, óbvio que a concentração vai se aproximar da minha. Se agora você tem lá 1 litro e eu tenho 500 ml de solução, óbvio que a concentração vai se tornar mais próxima da sua concentração, mas vai ficar entre o valor da sua concentração, ou seja, concentração A, e entre a concentração B. É uma média ponderada. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Então olha só, imagina só, eu tenho duas soluções, A e B, cada uma tem uma certa concentração. Eu, portanto, vou misturar as duas e vou ter uma nova concentração. Essa nova concentração que a gente vai calcular aqui. Vamos lá. Olha só. Para eu calcular a concentração, que eu chamei de concentração F, de final, tá bom? Que é após a mistura entre a solução A e B, a gente vai precisar ter o quê? Concentração, o Czinho representa concentração comum. Para eu descobrir a concentração comum, basta eu fazer massa do soluto dividido pelo volume da solução, certo? Bom, mas quem que é o seu soluto agora? NaCl. De onde que ele está vindo? Ele está vindo da solução A e também da solução B. Então eu preciso descobrir quanto que está vindo da solução A, quanto está vindo da solução B. E eu vou dividir pelo volume. Bom, o volume está fácil aqui, esse volume final. Bom, se eu misturei uma solução A que contém 100 ml com uma solução B que tem 200 ml, o volume final, após essa mistura, é a soma dos volumes, tanto de A quanto de B. Então eu posso concluir que volume final é a soma do volume de A mais volume de B. No caso, a gente tem 100 ml mais 200, vai me dar 300 mililitros, certo? Agora, para eu descobrir a massa final, tá? Eu posso até mudar aqui, ó. Vou chamar isso aqui de MF, de massa final, e volume final, tudo bem? Bom, eu tenho que descobrir então a massa de A e a massa de B, porque a massa final nada mais é do que massa de A mais a massa contida do meu soluto em B. Bom, com os dados eu consigo descobrir isso daí de uma maneira bem simples. Tenho concentração, tenho volume, basta eu usar a fórmula de concentração comum. Concentração comum é igual a massa do soluto sobre o volume da solução. Tenho concentração 70 gramas para cada litro. Isso é igual a massa do meu soluto, que eu não sei, vou deixar aqui como M1, dividido, eu vou até mudar aqui, ao invés de ser M1, vou colocar MA, tá bom? Lembrando que a gente coloca geralmente o número 1, M1, para representar a massa do soluto.
Quando aparecer M2, o 2 significa massa do solvente, tá? Mas toma um pouco de cuidado, dependendo do livro que você adotar para estudar, o cara vai representar a solução como 1, solução como 2, e aí ele pode usar massa 1, massa 2, aí é outro significado, tá bom? Da mesma forma que eu fiz aqui, ó, eu chamei de A e B, estou chamando de MA e vou chamar o próximo de MB, tá bom? Então toma um pouco de cuidado para interpretar isso daí. Dividido pelo volume de A, que no caso aí é 100 ml. Como a minha concentração está em litros, eu vou colocar o meu volume também em litros. Então 100 ml é a mesma coisa que 0,1 litro. Basta eu isolar a massa. Então olha só, isolando a massa, eu tenho concentração, que é 70 gramas por litro, multiplicado por 0,1 litro. Isso vai me dar, então, 70 vezes 0,1 e dá 7. Litro corta com litro, me sobra apenas 7 gramas de NaCl, é o que tem nesta solução de 100 ml de concentração 70 gramas por litro, certo? Bom, tem outras formas da gente descobrir, né, esse valor. Eu poderia fazer uma regrinha de 3 aqui também, 70 gramas está para 1 litro e para 0,1 litro, X. Poderia ser feito dessa forma também. A gente até fez esses cálculos em aula, tudo bem? Bom, vamos agora calcular a massa contida na solução B, ou seja, nesta quantia da solução B. Então, de novo, concentração comum é igual massa sobre volume. No caso, eu estou falando da concentração de B, eu vou precisar da massa de B e o volume de B. Certo? Concentração de B, 40 gramas para cada litro. Isso é igual a massa que eu não sei, dividido pelo volume, que é de 0,2 litros. Beleza. Passo 0,2 multiplicando. Então vai ficar massa de B é igual 40 gramas por litro vezes 0,2 litro. Corta litro com litro. Massa de B, 40 vezes 0,2, 8 gramas de NaCl na solução B. Repare então que a gente tem a massa final, a soma da massa A, 7 gramas, mais a massa B, 8 gramas, vai me dar 15 gramas de NaCl contida nesta solução, após a mistura. Então eu sei a massa do meu soluto contida aqui no final, e eu também sei o meu volume, certo? Basta eu fazer a divisão, ó. Olha só que simples. Então, ó, vou colocar aqui, ó, portanto, concentração final é igual massa 15 gramas, dividido pelo volume de 300 mililitros, 0,3 litro. Isso aqui vai me dar 50 gramas para cada litro. Esta é a sua concentração final, tá bom? Então, ó, reparem, né, que é uma média ponderada. Então, os valores vão ficar entre 70 e 40. É uma média ponderada. Então, eu tenho que considerar as quantidades de solução que eu estou misturando. Então reparem que a minha resposta deu 50 gramas por litro. De fato está entre os valores da solução A e B. Pô, professor, você só usou aquela fórmula de concentração comum, bem fácil, né? Tem uma outra fórmula? Claro que tem. Olha só, reparem aqui. O que não mudou, né? O que é interessante eu olhar para essa mistura? Se eu olhar para essa mistura, eu vou verificar que a massa final nada mais é do que a soma das massas da solução A, mais B, mais C, assim por diante. Quantas soluções eu estiver misturando? Se eu pensar lá na fórmula de concentração comum, a gente tem isso aqui, ó. Concentração é igual a massa dividido pelo volume, no caso a massa do soluto. Se eu isolar a massa, eu tenho que concentração vezes o volume. Então eu poderia considerar que massa de A seria concentração da solução A vezes o volume da solução A. Massa de B seria concentração da solução B vezes volume de B. E assim por diante, até da final. Massa final seria concentração final vezes volume final. Então eu vou substituir isso daí. Olha só, ficaria da seguinte forma. Concentração final vezes volume final. Tá, professor, mas volume final é quem mesmo? Não é a soma dos volumes das soluções? A mais B mais C, caso eu tenha, mais D, caso eu tenha, assim por diante. Então eu vou melhorar isso aqui, ó. Então,
concentração final vezes o volume final. Vou colocar assim, ó, vezes volume de A mais volume de B. Isso é igual massa de A. Quem é massa de A? Concentração de A vezes volume de A. Mais massa de B, que é concentração de B vezes volume de B. Mais concentração de C vezes volume de C, mais concentração de D vezes volume de D, e assim por diante. Essa é sua fórmula para uma mistura quando não ocorre reação, certo? Pô, você representou como concentração comum, e se fosse concentração molar, como é que ficaria? Lembrando, concentração molar a gente faz aquele M com a perninha puxada, então ficaria assim, ó, concentração molar final vezes, vou colocar o volume final aqui, mas lembrando, é volume da solução A, 2, a B, a C, assim por diante, é igual concentração molar de A vezes volume de A, mais concentração molar de B vezes volume de B, mais quantas soluções eu estiver misturando. Beleza, galerinha? Isso aqui é só uma forma da gente calcular, portanto, uma mistura, tá, de soluções que não reagem entre si, e é claro, estamos falando inicialmente de um mesmo soluto, óbvio que não vai reagir, certo? Próxima aula agora, próximo exercício, a gente vai colocar então uma mistura de solutos diferentes. Até a próxima. Valeu!